a paz para todos de Deus. Eu servo de Jesus Cristo, porta-voz do Santo Evangelho, tenho uma mensagem para todos, que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, versículo 12, que diz o Senhor Deus, Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o único Salvador, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela declara a todo homem, pelo seu Espírito Santo, através do Evangelho, que está sendo anunciado nesses últimos dias, que haverá um juízo final, uma prestação de contas com todos os seres humanos. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que lavam as suas vestiduras com o sangue de Jesus Cristo e têm o direito de entrar pelas portas da cidade celestial. Esse sangue de Jesus Cristo, um dia ele foi derramado para a propiciação do pecado de todo aquele que nele crê, porque é impossível o homem ser salvo, é impossível o homem receber o perdão de Deus, a não ser por Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo. Ele mesmo disse que Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas venha a ter a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não será condenado, mas todo aquele que não crê será condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que não crê, não se entrega a Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, este será condenado, porque depois da morte, a Bíblia Sagrada diz que haverá uma prestação de contas. Jesus Cristo, Senhor, quando esteve neste mundo, fazendo-se homem para morrer na cruz em favor de muitos que creriam nele, ele disse e escreveu as suas palavras, o Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 25 e no verso 31, que disse Jesus: quando o Filho do Homem vier da sua glória, junto com os seus santos anjos, ele assentará no trono da sua glória e reunirá todas as nações diante dele e apartará um dos outros, como um pastor aparta os bodes da ovelha, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e dirá assim aos bodes que são os ímpios, que rejeitaram a graça salvadora nesta terra, porque amaram mais os deleites deste mundo e os prazeres do que o próprio Deus. Ele fala assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E dirá assim para aqueles que estiverem à sua direita, que são aqueles
que se arrependeram em vida e receberam o perdão dos pecados e seguiram a Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida, ele fala assim: vinde bendito do meu Pai, possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo, aleluia. E este dia virá a todos os seres humanos, o dia da prestação de contas, e o tempo de você obter o perdão dos pecados e a salvação da tua alma é hoje e agora, porque o dia de amanhã não te pertence, o dia de amanhã não me pertence. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia Sagrada diz que a vida do homem é como um vapor, um pouco aparece e depois desaparece. Hoje você está aqui, amanhã pode não estar aqui, e eu digo com certeza que alguns que estão aqui amanhã não estarão mais neste mundo, porque chegará a hora da partida. Mas Deus, que não leva em conta, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o tempo da ignorância do homem, ele notifica a sua verdade para que todos se arrependam. Deus é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus de amor, e jamais ele permitiu e jamais ele permitirá que um homem e uma mulher morra antes de conhecer o caminho da salvação, antes de ter a oportunidade de se arrepender. Deus é bom, é maravilhoso, mas ele é justiça. Mas muitos dizem: como pode Deus, ele amar a todos e querer salvar a todos e querer o bem de todos, se o mundo está desse jeito, se a minha vida está assim, indo de mal a pior? Deus é bom e maravilhoso, mas cada um presta conta das suas obras, cada um colhe o que planta. A Bíblia Sagrada diz que as nossas escolhas a nossa escolha determina o nosso destino, aleluia. Deus é bom, é maravilhoso. A Bíblia diz, lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, que a mão do Senhor Deus não está encolhida para que não possa te salvar, nem os ouvidos dele está tapado para que não possa ouvir. Mas a iniquidade, o pecado e a transgressão da lei de Deus que o homem comete é o que faz divisão entre o homem e Deus, impedindo que Deus os ouça. Mas a partir do momento que o homem conhece o Evangelho, ouve a mensagem da cruz, crê no Senhor Jesus, se arrepende dos seus pecados, Deus perdoa, Deus transforma, Deus dá uma nova vida, e Ele, ao partir desta terra, Ele herdará a salvação daquele grande dia, porque a Bíblia Sagrada diz que o primeiro homem que herdou o paraíso foi aquele ladrão que estava na cruz junto com Jesus, porque Jesus, quando ele foi crucificado, a Bíblia diz que estava do lado de Jesus um ladrão, e do outro lado outro ladrão. E o que aconteceu? Um chegou assim e falou: olha, se tu és Deus, desce-te agora, salva-te e a nós também. Mas o outro olhou e falou assim: homem, tu estando na mesma condenação, e ele, nós porque merecemos, mas ele é um justo, ele é um santo, você fala isto? E ele virou para Jesus e disse assim: mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E naquele momento Jesus expirou, o ladrão morreu e cumpriu-se a palavra. Oh glória! Jesus, ele foi sepultado, oh aleluia, desceu até o inferno. A Bíblia diz, pregou o Evangelho aqueles que no Antigo Testamento criam, aleluia, da sua vida, salvou, oh glória. E aí ele foi para o céu, e ali o ladrão também estava no paraíso. E veja que não houve reencarnação, veja que o ladrão não foi para o purgatório, veja que o ladrão, quando morreu, ele não sumiu, a sua existência, a sua alma, não,
Ele foi direto para o paraíso. Então digo para você, minha irmã, encarnação não existe, nunca existiu, nunca vai existir. Purgatório nunca existiu, nunca existirá, porque o momento de você se arrepender, ser purificado dos seus pecados, é através da sua fé em Jesus Cristo, enquanto você tem vida, porque só Jesus, Ele pode te salvar e te dar uma nova vida. Oh, Ele pode te dar, sim, a eternidade. Todos querem ser felizes. Todo ser humano deseja ter bens, ter saúde, não ter problema, não ter dificuldade. Não, todo ser humano quer ser feliz, mas, meu irmão, é impossível por causa do pecado. Mas Deus fez o homem feliz no Éden. Deus deu tudo para ele, o paraíso, criou ele perfeito e deu a vida eterna. Mas ele rejeitou a Deus, desobedecendo um só mandamento. Então veio a morte, porque Deus disse a Adão, quando criou lá no Éden: olha, o dia que tu comer do fruto que está no meio do jardim, tu morrerá. E ele desobedeceu. Então veio a morte espiritual e a morte física. Ah, mas Deus enviou seu Filho Jesus, o segundo Adão, perfeito, se fez homem, veio a este mundo para quê? Para, aleluia, salvar um pecador, morrer no lugar dele na cruz, aleluia, oh glória. Por isto, enquanto você tem vida, você pode se arrepender. Depois da morte não há mais jeito. Jesus está com as mãos estendidas. Aleluia. Mateus capítulo 11, verso 28, está escrito na Bíblia que disse Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque são mansos e humildes de coração. Aleluia. Você está cansado desse mundo, oprimido, você está desiludido, ou você ainda acha, aleluia, que vai ter coisas boas nessa vida? Você acha que esse mundo vai melhorar? Não vai melhorar não, ele vai de mal a pior, porque as profecias estão se cumprindo. Nós estamos nos tempos, aleluia, do princípio das dores, a qual disse Jesus que a sua vida será semelhante aos dias de Noé, onde o homem comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o grande dilúvio, aleluia. E nós estamos vivendo nestes dias, os dias onde o homem não quer Deus, a mulher não quer Deus, o jovem não quer Deus, preferem a droga, a prostituição, preferem viver na idolatria, com ídolos, jogadores de futebol, clube, amando, seguindo, mas rejeitam a cruz. Mas nesta tarde, Jesus, o Senhor, pelo seu Evangelho, diz para você: arrependei-vos dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus, enquanto é tempo, porque Ele está voltando. O fim vem, e Ele está muito próximo. E o momento é agora de você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Olha para a sua casa, dobre o seu joelho, aleluia, no seu quarto com a porta fechada, arrependa-te do seu pecado, aleluia, aceita Jesus entregando a sua vida a Ele, e Ele te levará, oh glória, ao lugar que tu deve estar, para adorar a Ele, cultuando a Ele, na sua casa de oração, e você terá, após a morte, a vida eterna. Mas enquanto é vida, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar muita saúde, Deus vai dar para você alegria que você nunca teve, porque a alegria não está nas coisas desse mundo. Tudo passa, o homem faz muitas coisas, o homem se diverte com o mundo, bebe, fuma, o homem conquista coisas materiais, achando que aí é a felicidade, mas não é, porque passa. No dia seguinte sempre vem a angústia, a tristeza, a depressão, porque o homem tem um vazio muito grande dentro do seu coração, é a falta de Deus. Mas quando o homem abre o coração, aceita, aleluia, Jesus,
recebe o perdão, passa a viver uma vida de paz, uma vida livre. Ele vai ter problema, vai ter aflição, vai passar dificuldade ali, mas Deus vai estar com ele, porque Jesus prometeu, quando ressuscitou o terceiro dia, apareceu ao seu discípulo, está escrito, aleluia, no livro de Mateus capítulo 28, e no verso 20, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Não existe coisa melhor do que ter Jesus, viver com Jesus, andar na luz, porque na hora da morte, oh glória a Deus, aleluia, será pregada ela pela vitória, e você vai ter a vida eterna. Por isso o momento é agora, agora de você se arrepender, o homem que me ouve, o jovem. Você pode pensar, eu tenho muito tempo de vida, agora não. Olha, o dia de amanhã não te pertence, o momento é agora, o momento é agora. Arrependei-vos e convertei-vos nos vossos pecados e aceitai a Jesus Cristo, o único Salvador. Deus abençoe.